Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um tão esperado episódio do Cúpula Cast. O mais esperado da temporada pra mim, tá? Aqui, hoje, jantaremos Vinland Saga. Olha aí, quem fala é o André Gioni, o seu host. Sendo muito sincero, eu não fazia ideia que já fazia 150 episódios que a gente tava aqui pra falar de Vinland Saga, velho. Meu Deus. Caraca, o episódio de Vinland Saga da primeira temporada é 150 atrás, 2019, né? Cara, é o episódio de número 17 do Cúpula Cast, bicho. 17? 17, Nossa, cara. a gente deve ter falado muita água naquele episódio, velho. Na moral. Episódio 17, o que eu não falei de água, meu amigo do céu, velho. Ah, meu Deus do céu. Cara, sensacional, velho. Estamos aqui mais uma vez pra revisitar. Só que tu não se apresentou, né, cara? Tu acha que tu tá tão popular assim pra todo mundo conhecer esse teu cabelão aí? Eu não tenho inimigos, né, André? Hoje não existem inimigos nesse cast. Semana passada tínhamos inimigos, né? Estávamos falando de Demon Slayer, né? Ele divide um pouco as opiniões. Só que hoje eu não tenho inimigos, cara. Hoje o anime... Na verdade, teve alguns inimigos sim nessa temporada, né? A gente vai discutir sobre eles, né? Esbarrei eles nos comentários da Crunchyroll. Mas, sinceramente, esse anime aqui, cara, é de assistir com o olho lacrimejando, cara. Porque, meu amigo... Se tem uma continuação que pra mim é top 1 nesse ano e vai ser difícil vir um anime pra superar, é Vinland Saga segunda temporada, que, cara, foi adiado essa adaptação aí por acho que quase um ano, né? A Steph era bem pequena e tudo mais, a gente pode até comentar sobre isso depois. E, cara, só que foi adiado pra ter uma entrega absurda, cara. Mano, eu vou te falar, mesmo tendo lido o mangá, teve momentos, cara, de chorar nessa temporada, cara. Porque o que foi entregue, ninguém esperava. Pois é, e olha que muita gente já conhecia o mangá, né? Porque o título do nosso cast, até o episódio número 17, foi Vinland Saga passou despercebido. E de fato ele tinha passado na época, ele não estava em nenhuma plataforma de streaming, era difícil o acesso, não era uma obra hype, assim, badalada e tal, mas a gente felizmente assistiu, gostamos pra caramba, resolvemos gravar sobre. Só que... o quadro meio que virou, eu não sei dizer exatamente por quê, eu não sei se é porque anunciaram que era do Mapa, porque mudou o estúdio, né? Saiu do estúdio Witch, assim como o Shingeki no Kyojin saiu do Witch e foi pras mãos do Mapa, e na época o Mapa, ele tava muito badalado, ainda tá, né? Mas foi bem na época que ele começou a lançar o Demon Slayer, eu ia falar, o Jujutsu, a própria readaptação do Shingeki. Então, a hora que ele pegou também o Vinland Saga, eu acho que a popularidade do anime começou a borbulhar mais. Tanto que agora a gente vê Vinland Saga na Crunchyroll, primeira e segunda temporada. E, cara, é um dos animes mais falados aí na temporada. Não sei se eu tô maluco, mas ele venceu vários tops de popularidade aí ao longo da season que foi passando. Foram 24 episódios, né, Dude? 24, 25, 24. sei lá. Então, sim, cara, eu tô... acompanhando há 2 temporadas aí, velho. Pois é, então são 6 meses aí de Vinland Saga e, cara, realmente é uma produção que chama muito atenção, né? Desde o seu primeiro episódio, eu lembro que o trailer, quando saiu lá atrás, Dude, o trailer saiu, a galera já começou a ficar empolgada, vai ser o arco da fazenda, não sei o que, papapá. Eu lembro que tinha esses rumores passando por aí e a galera que conhecia tava dizendo, calma que vai ser diferente, calma que não vai ser o que vocês estão esperando. E a galera, não sei o que, papapá, e já tava rolando esses rumores e tava todo mundo no hype. E finalmente recebemos no começo desse ano, né, cara? Então, tô empolgado pra esse cast, hein? Tô empolgado pra conversar sobre isso. Cumpriu as tuas expectativas, André? Te surpreendeu bastante? Porque, olha, eu tenho certeza que a experiência que é o segundo arco, né? Porque a gente veio daquele arco muito mais frenético. E quando tu entra nesse arco, eu gosto de chamar de arco Stardew Valley, né? Meio a Fazenda Feliz. A Fazenda nem tão feliz, né? Vamos lá. É, nem tão feliz assim, dá pra dizer. Uma Fazenda meio emo. Mas é um choque, cara. É um choque porque... parece que você está lendo outra história.
porque aquilo que a gente viu na temporada passada é totalmente diferente do que a gente vê, né? E a gente vai comentar ao longo desse cast, né? Sim, perfeito. E, Dudy, eu queria até deixar um aviso aqui, tanto pra ti, porque a gente não combinou isso antes do cast, mas pro ouvinte, que esse cast vai ter spoilers, né? Então, cara, free spoiler, assim, a gente vai comentar, a gente vai usar cenas específicas pra ilustrar alguma argumentação, alguma opinião, acontecimentos específicos, então assim, até porque é um cast de segunda temporada, né, então se você tá aqui, muito provavelmente você assistiu a primeira, se não assistiu a segunda ainda, cara, pô, convido você a ir lá assistir e depois voltar aqui pra acompanhar a discussão, tá? Se você não se importa com spoilers, vem com a gente. Canute! Que tipo de sinal é esse? É isso que significa entrar em guerra comigo. Primeiro de tudo, gente, eu acho que é muito importante relembrar aqui, cara, o nosso gosto com relação à primeira temporada de Vinland Saga, né? Porque, já que a gente tá pedindo pro cara não ouvir lá, né? Eu acho que é importante deixar claro que a gente gostou, né? Então, eu, pessoalmente, quando assisti Vinland Saga, a primeira temporada, ele me chamou a atenção por algumas coisas, mas principalmente o que me chamou a atenção na época foi todo o arco e desenvolvimento do personagem Askeladd, né? Então é o que mais me marcou, assim, em Vinland Saga. Eu costumo dizer que ele carregou essa temporada nas costas, essa primeira, porque o Thorfinn é um personagem muito unidimensional e às vezes ele até tipo é um pouco chato, sabe? Porque Sim. ele não demonstra ter um pingo de profundidade, mas porque também quando tu olha a segunda temporada tu entende que não é o momento dele ainda, sabe? É o momento dos outros. Exato, a gente tá vendo um prólogo, na verdade, né? Uhum. Então, o Dude, safado, que já tinha lido o mangá, ele sabia que era um prólogo, mas eu, quando assisti, eu não sabia, eu não tinha certeza de que era um prólogo e tal, eu descobri isso enquanto assisti a primeira temporada, aí sim eu entendi, né, que era uma ideia de mostrar como que a história de verdade começou, que seria agora no começo aí, né, nesse arco da fazenda, como o pessoal chama, tem gente que chama de arco da guerra também, porque existe uma espécie de guerra ali, uma luta, né, que acontece também, mas, cara, no geral, Vinland Saga, eu vim com a expectativa alta pra caramba da primeira temporada, assim. O que tu achou que ia ter? O que tu achou que ia ter nessa temporada? Só pra mim ter uma noção. Tava todo mundo falando, né? Tipo, vai com calma que não vai ser o que tu tá esperando. Vai com calma que não vai ser diferente e tal. Eu não achei que ia ser tão diferente, eu vou ser sincero. Eu tava esperando uma coisa meio Shingeki no Kyojin, que Shingeki, ele começa nessa pegada frenética, mais acelerada, mistérios, não sei o quê. E mais pro final, a gente começa a ver um pouco mais de política, um pouco mais dessa coisa, sabe? Mas a gente ainda tem ação, bastante ação em Shingeki. Sim. Porém, aqui agora em Vinland Saga meio que mudou. É como se a ação que a gente tem, o capricho da produção faz a gente se sentir mais imerso na história, porque nos detalhes ali os caras não economizaram, assim, sabe? Tipo, seja num soco só que eles trocaram, ou seja numa cena que eles estão literalmente trabalhando, cortando uma árvore e tal, a animação tá boa, tá fluida. Então não é que não tem animação boa. A diferença é que a animação não faz tu ficar tipo, no hype, ela faz tipo tu... Caramba, isso foi bom de assistir, isso foi gostoso de assistir, sabe? Uma das coisas que eles entregaram muito cuidado, que eu acho que foi primordial pra quem lê o mangá sentir o que tu sente quando tu tá lendo, cara. Muito detalhe nas mãos deles, sabe? Uhum. Tipo, mãos de quem realmente trabalha numa fazenda, sabe? Mãos de escravo, né? Não é aquela mão chapada na cor da pele, sabe? É aquela mão cheia de risco, cheia de calo, tipo, uma mão suja, entendeu? Então, eu fiquei muito abismado com a entrega da produção na questão de ambientação e no character designer, no cuidado do estado dos personagens, né? Porque eu lembro que quando eu li o mangá, eu fiquei muito abismado com, cara, como realmente eles parecem estar judiados, sabe? Como eles parecem realmente estar entregues a esse universo, como o tom de realismo nesse mangá tem um que a mais, sabe? Tipo, ele é um pouco mais elevado. O cara sente isso lendo, assistindo, o cara sente por quê?
por esses detalhes, entendeu? São esses tipos de detalhes que deixam a gente imerso na parada. Porque é o famoso... tem um termo agora que é em inglês que é show, don't tell. Que é tipo, mostre, não fale. Então, cara, não se parava o tempo inteiro pra dizer... Olha como a gente trabalha muito e olha nossas mãos, olha como a gente trabalha, nossa, nossas mãos estão sempre... Aí só dá um zoom e a mão tá ali, toda esfolada, e depois na cena seguinte tá tudo normal. Não, eles caprichavam não só nas mãos, mas nas roupas, nos machucados deles. E, sei lá, é uma temporada, cara, que eu gostei. Agora não lembro quem foi que eu ouvi falando, essa frase não é minha, tá? Mas eu ouvi falando que muita gente teve um primeiro contato... E até mesmo um contato da temporada inteira, não curtiu mesmo essa vibe mais calma, essa vibe mais lenta, vamos colocar assim. E o que eu acho muito foda nessa frase é a seguinte, a frase é assim, ó. Não é que você precisa ser mais inteligente pra entender a profundidade da segunda temporada de Vinland Saga, o que ela quer discutir. Não é que você precisa ser inteligente, você precisa ser paciente. E isso meio que me abriu o olho, assim. Porque é o que eu tava pensando enquanto eu tava assistindo. Porque assim como o Dude, eu tava assistindo essa parada. E eu tô aprofundando isso porque tem a ver com esses rumores que estavam rodeando a parada, né? Mas muita gente assistindo e dizendo, eu quero meu Thorfinn de volta. Cadê a trocação de soco? Cadê a porradaria? Cadê o sangue? Onde estão as lutas do meu menino Thorfinn? Exato. Então, cara, era muito comentário disso na Crunchyroll, era no Twitter, era vídeo no YouTube de produtor de conteúdo insatisfeito. E, cara, eu tava ficando curioso, porque eu não vi desde o começo, né? O Dude tava vendo. O que é a canalice? Nós temos um amigo, nosso querido amigo Minato. Caralho, queimou o cara, velho. Ele tava assistindo essa temporada de Vinland Saga, ele mandou um WhatsApp pra mim. Vai ficar nessa baboseira por quanto tempo? Nossa, tá de sacanagem. Mas enfim... Eu falei, você está brincando com a minha cara, né? Enquanto eu assistia, eu pensava que esse tipo de pessoa que tava tendo esse tipo de reação, tava tipo, o cara, tipo, a pessoa meio lerda, meio lesada, né? Porque, tá na cara sobre o que a temporada tá falando e tal... Só que não era sobre isso, entende? Era sobre a pessoa... Eu consigo entender agora que a pessoa estava sendo impaciente. E eu não julgo tanto, porque, querendo ou não, Dude, a primeira temporada ela vende isso, né? Ela vende a ideia de que, a gente vai ter um anime de ação, um anime de vikings, né? Porém, ela também vende desde o começo que a guerra é uma merda e que o Thorfinn tem que mudar. Sabe? Então, ele cria tudo pra mostrar que, cara, alguma coisa tem que acontecer. E isso acontece no final da primeira temporada, que é quando o Askeladd, né, o Askeladd morre. Porque essa era a ambição do Thorfinn, era o que ele queria. A partir da hora que ele não tem mais esse objetivo, ele tem que criar um novo. Pra criar um novo, ele tem que se desenvolver, ele tem que mudar. E pra mudar, nada mais justo que uma mudança de ritmo, né, cara? Então eu acho muito foda, assim, essa troca, sabe? Muito foda. Cara, eu vou te falar uma parada que talvez, pra quem lê o mangá, é mais claro. O pessoal fala arco, mas eu não gosto de falar que o prólogo, a primeira temporada no mangá é um arco e a segunda é um outro arco. Eu gosto de dizer que isso, ele meio que trabalha como uma coisa só, sabe? Porque do ponto da morte do Thor, que é o pai do Thorfinn, foi líder daqueles vikings super fortes e super renomados, que até defendem o Canute nessa temporada e tal. Daquele ponto ao ponto que ele chega na vila dele no final dessa temporada, é meio que é o ciclo que se iniciou pra daí nós darmos entradas a Vinland Saga, né? A saga até Vinland, né? Então eu acho que a gente enxergar a primeira temporada e criticar ela por si só é válida porque é a primeira temporada do anime. Mas olhando a segunda temporada eu vejo que a gente não pode olhar pra ela e criticar ela por ser daquele jeito. Eu entendo as reclamações das pessoas e eu até dou razão pra elas. Porque, querendo ou não, o anime, ele vendeu o Vinland Saga da primeira temporada como um anime de luta vikings com muitas piruetas e é isso, sabe? Eu acho que na indústria a gente tem diversos outros animes nessa pegada. Tem o Shingeki um pouco no começo, a gente tem Boku no Hero, que é não nessa pegada sanguinária, mas nessa pegada do tipo, eu tenho o lado ruim e tenho o lado bom e eles vão se embatar e a gente não vai ter questionamento, sabe? Eu acho que
é muito mais fácil a gente assistir um anime assim, né? Mas quando a gente chega numa segunda temporada, quando a gente tem que botar pra pensar, quando a gente tem que entender que o Thorfinn, ele é um personagem real, que realmente existiu, né? Essa história de Vinland, ela é baseada em fatos reais. A gente não para pra pensar sobre, numa perspectiva mais real, de ensinamento, de a compreensão de uma pessoa nessa época sobre o que é morte, o que é guerra, os efeitos que ela causam. Eu gosto muito, cara, de enxergar a primeira temporada com uma visão dentro da guerra, sabe? Tipo, a guerra, a primeira temporada, porque ela tem muito mais ação que a segunda. E eu gosto de olhar essa segunda temporada como a causa-efeito da guerra da primeira. É meio que, tipo, você viu a guerra como ela é. E tu olhando a primeira temporada como ela é, tu acha super legal, porque nossa, tem muitas piruetas, muitos cortes, muitos... e tu não olha as consequências que aquilo traz, sabe? A gente nunca olha as consequências das ações. Geralmente os anime shonens que tem muita ação, sabe? Por exemplo, cara, esse exemplo aqui é bem esdrúxulo, mas é o primeiro que me veio à minha cabeça. Numa luta de Dragon Ball, onde tem destruição de cidades, a gente nunca para ver o drama dos cidadãos que morreram, das crianças, entendeu? E a gente, nessa segunda temporada, a gente para ver isso. Até porque, no primeiro episódio, não é o Thorfinn que aparece de primeira. É o nosso querido amigo que vai nos acompanhar por bastante tempo, o Einar. Porque o Einar, ele vem numa pegada que a vila dele foi atacada, ele perdeu tudo, muito mais que o Thorfinn. E daí ele vira escravo, assim como o Thorfinn, e ele vai pra fazenda, sabe? É meio que, cara, eu vou trazer um personagem que sofreu tanto quanto o Thorfinn também pra ajudar ele. E é muito louco, eles se apoiam um no outro, né? Porque, primeiro que é uma amizade que ela começa a ser construída a partir daquele desafio, né? Do fazendeiro que comprou os dois, de, beleza, se vocês decapitar, eu ia falar, se vocês desmatar toda essa floresta aqui, cara, e vocês vão poder plantar trigo, daí vem o arco fazenda, né? Vocês vão poder, porque ele é um fazendeiro, e vocês vão poder plantar e se comprar a liberdade e viver como talvez eu contrate vocês, uma parada assim. E eles começam a se conhecer um pouco melhor, porque o Thorfinn, ele tá naquela jornada de introspecção, onde ele tá tentando, cara, encontrar um motivo pra viver, né? É muito louco isso, porque a gente passa uns bons episódios dessa temporada com um Thorfinn caído, um Thorfinn depressivo, um Thorfinn sem propósito nenhum, né? Até porque ele perdeu o propósito dele, né? Que era matar o Askeladd. Total, ele não via mais sentido em viver. Muito foda, mano, muito foda. O Einar, ele cria novamente essa vontade de viver no Thorfinn, ao mesmo tempo que o Thorfinn, a hora que vai virando essa chave, ele tem toda aquela reflexão sobre as vidas que ele tirou, justamente porque, porra, cara, não era difícil o próprio Thorfinn ter sido quem matou ou fez parte da matança lá que pegou a família do Einar, porque o Thorfinn pilhava, o Thorfinn era um viking também. O jeito como eles vão se construindo e se apoiando no outro, parece que um tinha o que o outro faltava, sabe? E isso foi crescendo porque o Einar também iria pra uma jornada de vingança absoluta, uma coisa sanguinária. Mas o Thorfinn que consegue meio que controlar ele depois, sabe? Depois de o Einar já ter transformado ele no começo. Então, cara, essa amizade, assim, que vem sendo construída desde o episódio 1 e termina lá no final com o Einar na casa do Thorfinn, né? Conversando com os familiares dele, mostrando, tipo, porra, o quanto eles são realmente irmãos agora. Isso tudo é bem comovente, assim, cara. Acho que é um dos principais pontos fortes pra mim. Até que a mãe do Thorfinn fala, se o Thorfinn te considera irmão, eu sou sua mãe, sabe? Tipo, porra, exato. Pisado pra cara. Muito Nossa, essa pesado, cena aí... cara. Nossa, essa cena aí, tipo assim, tu sente aquele drama, aquela vontadezinha de chorar, porque, mano, quando ela fala aquilo, tu realmente sabe que a conexão dos dois é gigantesca por tudo aquilo que eles passaram, sabe? E o Einar não tem mãe, né? Ele não tem mãe, ele não tem mais família. E, cara, nossa, é de arrepiar mesmo. Nessa época, sangue era muito, muito valorizado. Então, falar que é mãe do cara que não tem teu sangue não era assim, sabe? Então, cara, muito, muito foda mesmo, sabe? Arrepia, me arrepiou aqui. E só pra fazer um acréscimo ao que tu falou, o que eu acho muito, muito incrível é que a gente vem de uma primeira temporada onde o Thorfinn, por ser um filho de um viking, ele ficou cego pro seu passado e pra tudo aquilo que ele via,
E porque queria matar com honra o Askeladd, né? Até, tipo, ele poderia ter assassinado enquanto o Askeladd estava dormindo, mas isso feriria o orgulho e aquilo que o pai dele foi, sabe? Então, a cegueira da vingança meio que trouxe pra ele toda a dor, porque ele não conseguiu pensar no que ele faria depois da vingança, sabe? E eu acho que isso é matador pra mim na segunda temporada, quando eu tava lendo e eu percebi que, mano, eu já vi diversos animes, André, que a temática vingança é tratada de uma forma tão banal que quando a gente traz para um ponto de vista real, realmente vingança é a maior perca de tempo que existe, porque não vai te trazer satisfação, não vai te trazer o que importa de volta, cara. Vai te dar mais dor de cabeça, vai fazer tu perder o teu tempo, porque querendo ou não, a vingança nada mais é que tu te amarrar a uma bola de ferro, sabe? Porque tu não vai conseguir seguir em frente. Tu vai ficar muito focado em alguma coisa que não vai te levar a lugar nenhum e muitas das vezes vai acabar gerando mais violência ou vai acabar gerando mais problemas pra ti, sabe? Quando, por exemplo, tu vive numa época de escola onde, por exemplo, as pessoas mexem contigo ou fazem algumas provocações, muitas das vezes, cara, a questão é mais ignorar e seguir a tua história, sabe? Porque tu voltar xingamentos e violência com mais xingamentos e violência não vai te levar a lugar nenhum, tá ligado? Tipo, às vezes, quando a gente vai comentar sobre animes de romance, as coisas podem ser resolvidas com uma conversa, sabe? Então, ou com, às vezes, um pensamento rápido, um pensamento inteligente sobre a situação. Eu gosto muito dessa parada, dessa ideia, porque Vinland Saga fala muito sobre isso, né? Sobre esse ciclo de ódio, né? Essa parada do olho por olho, dente por dente, que naquela época era assim, velho. Naquela época era assim, então o Thorfinn, a mudança dele, né, ele é quase um Jesus Cristo na parada, saca? Porque, mano, ele queria mudar o que, até o próprio Canute, né, o Canuto, o rei, ele fala, cara, não dá pra mudar a lei natural, pelo menos é o que ele acredita, né, Deus quer assim, Deus criou o mundo com essa violência e eu vou criar um lugar pra algumas pessoas sobreviverem. Aí o Thorfinn conflita, né? Não, peraí, mas só... E quantos vão sofrer pra você fazer isso, né? Então não, eu não vou fazer nada, eu vou fugir. Eu vou embora, eu não quero lutar, eu não quero mais vingança. Então, mas tu não tá com raiva de a gente bateu? Não, cara, eu não tenho nenhum inimigo aqui. Eu não tenho inimigos. Ninguém tem. Nenhum inimigo. A quebra desse ciclo, cara, conversa muito com um anime que eu falei no começo do cast, que é o Shingeki. Porque o Shingeki é uma jornada com uma construção negativa sobre isso. É uma jornada onde a gente vê um protagonista decair e andar totalmente em prol da vingança a ponto de, cara, cometer uma atrocidade, cometer um genocídio, saca? Por conta de uma vingança. Depois ele tenta explicar que é pra proteger meus amigos, né? Isso não justifica nada na minha concepção, cara. Mas matança por matança... é uma vingança. Agora, Vinland Saga não. Vinland Saga, ele tenta contar essa história... Tenta não, né? Ele conta essa história do ponto de vista onde o protagonista, ele quebra o ciclo de verdade, sabe? Então isso é muito ousado. Então, é uma temporada que ela tem que ser digerida aos poucos. Tem que ter paciência pra consumir mesmo, cara. É muito foda. Ele dá a cara a tapa, literalmente. Há vários tapas. E dentre os principais pontos fortes, Dude, assim, o que tu diria que mais te pegou nessa temporada, cara? Quando eu tava lendo mangá e também assistindo anime, quando a minha revisita ao anime foi muito interessante, porque muitos pontos que eram abordados eu não tinha me tocado na época, né? Porque o cara vai fazer aquela leitura speedrunner, né? O cara não para porque o cara tá curioso. O cara acaba deixando muitos detalhes pra trás. Isso aí é muito verdade, tá? E eu admito que eu negligenciei a importância e o peso que os outros personagens trazem pra obra, cara. Por causa que tem um personagem, eu tenho que dizer que quem assistiu o anime no começo deve ter achado um completo inútil. Só que Já na sei minha quem é. concepção, ele é um baita personagem, não pelo que ele faz, mas pelo exemplo que ele vira, que é o filho do Ketil. O Omar, sabia? O Omar, cara. O Tinha Omar, certeza que era ele é um personagem muito bacana nessa temporada. Eu Sim. tinha muito negligenciado isso nele, porque ele é muito daquele cara que o Thorfinn foi no começo quando criança, né? Eu diria até que o Omar, ele é um cara que não presenciou a guerra e ele via a guerra da maneira que o Thorfinn via,
Porque o Thorfinn brincava quando criança com espadas de madeira e escudos, porque quando ele crescesse ele queria também se tornar um grande guerreiro como o pai dele, né? E na vila dele era meio que até fomentado isso, né? E o Omar, ele presenciou aquilo que ele queria tanto e ele percebeu que não era realmente aquilo que ele queria. Ele queria a fama, a glória, aquilo que o irmão dele era, sabe? Que o irmão dele, sim, o irmão dele é a guerra em pessoa, sabe? Na verdade, ele queria ser alguém. Ele tava fingindo ser alguém que ele não queria ser, velho. Ele não queria violência, ele tinha medo, ele sabe? Ele não queria passar por aquilo, mas por conta da pressão social, vamos colocar assim, ele queria se colocar nessa posição, né? Então Sim, cara, realmente. E a transformação dele, apesar de ser curta, né? Tipo, ter pouca cena em comparação ao Thorfinn e os outros personagens, ela é muito essencial, porque mostra que o ponto de vista do Thorfinn, ele realmente é o ponto certo e quem vai inspirar as pessoas, sabe? E até, tipo, pô, eu mesmo tendo lido no mangá, quando tem a cena que o Omar fala que queria ser alguém como o Thorfinn, cara, aquilo me pegou de jeito, porque, cara, mano, é muito isso, sabe? É muito isso, sabe? É meio que como se fosse um combustível pro Thorfinn. Reafirmar que o ponto de vista e aquilo que ele tá perseguindo é o certo. Porque vão ter pessoas que não querem esse meio, sabe? E o Omar, ele está presente numa das cenas que vai ser lembradas pelo resto de todas as outras temporadas, que é o quê? Espada nas costas é o meme do meme. Não dá pra sacar espada nas costas. Porque ele é apresentado com aquele cara, não, eu quero ser um grande guerreiro e é espada nas costas. E não dá pra sacar uma espada das costas, cara. Isso é comprovado, não existe espada nas costas, velho. Isso é coisa de maluco. É sério mesmo isso aí? Eu tô por não, fora tu não consegue sacar uma espada das costas. A espada tem que estar na cintura. Até eu vi um canal no YouTube que é de um cara que ele fala sobre as diferenças do que é real em guerras nórdicas e coisas antigas dos filmes pra vida real. E ele fala que, mano, essa cena de Vinland Saga é precisa, porque é muito isso. Usar a espada nas costas faz tu perder muito tempo em combate e o cara morre, tá ligado? A espada, o saque rápido da espada é na cintura. Então eu gostei muito de Vinland trazer essa parada mais do realismo, né? Além de ser uma história baseada em fatos reais, né? Muito foda. Cara, que interessante, olha só. Então, tipo, ele literalmente não era pro combate, né? Que engraçado. E eu gosto também desse desenvolvimento, até aproveitando que a gente tá falando de personagens aqui, do Omar, porque tudo meio que acontece, não exatamente, né? Mas por conta dele. Porque ele e o pai fazendeiro vão lá dar um presente pro Canuto, né? Que virou o novo rei lá da Dinamarca. E chegando lá, por besteira, o Omar acaba matando um dos caras, um dos guardas lá que tava provocando ele, um dos guardas do Canuto, do exército. E o Canuto, ele já tava querendo não é apoderar, se apossessar, sei lá, ele queria conquistar aí a fazenda deles. Então ele usa essa premissa pra tipo, ó, já que teu filho fez besteira agora, a gente vai lá pegar a fazenda pra gente. Então cria-se esse contexto onde existe ali um peso muito grande no Omar, porque ele não queria. Ele fez tudo isso não querendo. E pensa na culpa, cara. Eu sinceramente, eu achei que ele ia se matar ao longo da temporada. Sendo bem sincero, assim. Eu achei que ia ser um personagem que ele ia tirar a própria vida por conta do peso das consequências que ele, teoricamente, gerou. Ele não sabia que o Canute já ia fazer o que fez. Então ele tava com toda essa carga, sabe? E no final ele muda. Ele toma uma decisão muito corajosa, que é, cara, eu não quero guerrear mais. Eu não quero mais lutar. Eu decido parar aqui. E é muito louco a forma como isso conversa com o próprio objetivo do Thorfinn, né? Que é parar também a guerra, né? Então, com certeza, eles vão ser aliados políticos daqui pra frente, sabe? Alguma coisa do tipo, eles vão se envolver mais, eu acho, pelo menos, né? Porque eu acho que foi um puta desenvolvimento do personagem, assim, pra simplesmente nunca mais aproveitar ele, sabe? Então, gostei demais, assim. Aproveitando que tu falou do nosso queridíssimo, eu acho que a gente tem que falar do Canudinho. O Canuto, nessa temporada, cara, quando eu tinha acompanhado a primeira vez no mangá o Canuto, eu tenho que dizer que ele trouxe pra mim aquele gosto amargo de personagem, tipo, que é ruim porque, tipo, ele tem aquela aura de vilão, sabe? Apesar de ele querer fazer uma parada de trazer a paz pra um certo povo, né, que é os vikings,
tendo em vista que ele vai ter que, tipo, maltratar alguns, eu sinto que ao mesmo tempo eu tenho uma visão que o poder tá meio que corrompendo ele aos poucos, sabe? Porque até, tipo, no começo, no meio da temporada, na verdade, né? Porque até no final ele tem aquela conversa com o Thorfinn, ele dá uma maciada, né? Ele desmilitariza um pouco ele não toma as fazendas, ele diminui o número de exércitos dele e tal. Mas aquela questão que ele tenta ser o melhor rei possível, tendo que fazer sacrifícios, né? Como ele teve que matar o irmão dele para unificar o poder, para unificando o poder, ter o controle total e tentar fazer o menor estrago possível, mesmo sabendo que ele vai ter que fazer estragos, né? Então a gente enxerga como uma coisa ruim, só que pro Canuto a gente tem que entender que esse era o caminho menos danoso, sabe? Porque no final ele vai ter o controle total do exército e ele vai tentar restringir ao máximo esse estrago, né? Até no começo da temporada a gente percebe que o Canuto mandou, punir aqueles que estavam saqueando e estuprando sem a ordem dele, sabe? Então ele estava tentando manter o controle, tipo, todo esse tempo possível, né? E, cara, a cena memorável do irmão dele entregando a Dinamarca pra ele, né? Sendo que foi ele que matou o irmão dele, né? Então, cara, é amargo meio Game essa of cena. Thrones o negócio, né, cara? Sim, cara, sim, demais, mano, demais. E a cabeça do pai dele falando com ele, mano. Eu gosto muito de como dessa mudança, né, do Canute, porque ele basicamente é o Thorfinn que foi pro outro lado, né, se tu parar pra pensar, porque ele começa inocente, ele começa sendo o cara que não é corajoso, não quer brigar, esse tipo de coisa, né. Aí a gente tem os eventos da primeira temporada, aquele lance do pai dele, do rei, que ia matar ele pra mudar quem seria o próximo sucessor, aquela coisa toda. Depois morre o cara que tratou ele como um filho, o Ragnar, né? E ali ele tem aquele ponto que foi a virada de chave, que ele tem um sonho lá, beleza, ele acorda, ele vira outra pessoa, assim. Essa outra pessoa, então, esse novo Canute, ele começa lá na primeira temporada e ele, chegando agora nessa segunda, ele tá diferente. É como se ele tivesse querendo fazer o certo, só que por linhas tortas, né? Ele tá querendo escrever certo, só que por linhas tortas. Então, isso é muito entendível, cara. Porque, Dude, se coloca nessa situação, velho. Tipo, olha pro nosso mundo atual. Hoje, 2023. Hoje, dia de gravação desse cast. Você consegue imaginar uma utopia, velho? Um negócio assim que a gente cria, uma utopia. Um lugar onde as pessoas não brigam, sabe? Não existe, cara, não existe. Sabe? E é o que o Thorfinn quer fazer. No meio da porra da idade dos vikings lá, bicho. Então, eu não julgo o Canute por, tipo assim, querer fazer o bem na visão dele, né? Mas a gente aqui como espectador, vendo a história do Thorfinn, é muito fácil ficar do lado do Thorfinn. É muito fácil. Mas se coloca lá no contexto dos caras, velho. Cara, o que o Thorfinn quer fazer é completamente maluco, sabe? Ele quer criar um lugar novo, ele não tem recurso, não tem nada, não tem influência, não tem linhagem sanguínea, teoricamente, né? Porque o Thor também nunca foi sabe? Tipo, foi um guerreirão e tal, mas... Ele fugiu, na verdade, né? Pior ainda. Ele fugiu, exato. Então, ele não tem contatos, teoricamente, né, cara? Então, é muito... Cara, beleza. Mas o Thorfinn tá errado também? Não. Qual o problema em a gente não querer na guerrear, verdade, porra? Tá ligado? O Thorfinn, ele vai pegar o caminho mais longo nessa estrada. Porque, não que seja fácil, né? Mas esse caminho que o Canute, ele persegue, ele é um caminho muito obscuro e de muitas estratégias sujas, né? E até a gente para pra perceber que ele conversa com a cabeça do pai dele, sabe? É até um pouco estranho a primeira vez que a gente tem esse encontro no anime, porque é uma coisa um pouco... É uma coisa um pouco irreal, né? Tu não sabe se realmente é uma maldição, se é uma parada mais filosófica, né? É um pouco confuso, mas ao mesmo tempo é entendível, porque a gente tem que ter alguém dialogando com o Canute sobre essas atitudes que ele tá tendo, né? Porque, querendo ou não, ele não vai falar pra ninguém, pô, vou matar meu irmão aqui, e tipo, uma parada bem expositiva, né? É mais... Ele tá tentando se convencer, né? É aquele lado, o lado negro dele falando com ele, sabe? Querendo ou não, eu acho que é muito legal quando a gente tem o encontro dessas duas estradas, que é a estrada que o Thorfinn quer perseguir com a estrada do Canute, né? Então, é incrível. Até acho engraçado que o Thorfinn fala pro Canute não dar tanto serviço pra ele, porque o que ele vai fazer
ele vai ter que lutar muito, sabe? Muito, muito, muito foda. E o nome desse episódio, inclusive, é Os Dois Caminhos, né? E isso é muito legal, porque realmente é isso, cara. Os dois têm um objetivo em comum, que é tornar o mundo lugar, ou pelo menos o ambiente, né? Um lugar mais seguro. Eles querem reduzir essas guerras. Só que o Canuto, ele tá escolhendo um caminho onde é meio aquela pira da bomba de Hiroshima e Nagasaki, sabe? Tipo, jogamos a bomba lá pra parar a guerra. Existe gente que defende a bomba até hoje, cara. Existe gente que defende... Eu tive professor na escola, Dude, que defendeu a bomba. Falou, cara, mas foi pra... Tipo assim, mas olha só, parou a guerra, não parou? Então imagina, um professor falando isso numa sala de aula, dando aula de física. Se ele fala isso numa sala de, sei lá, uma garotada aí de 10, 11 anos. Cara, ele molda o pensamento dessa garotada, sabe? Então, isso no mundo de hoje. Tu imagina lá na época dos caras, velho. Lá na época dos vikings. Olho por olho, dente por dente, né? Exato, e eles valorizavam muito quem era realeza, coisa do tipo. Então, cara, o rei falou, tá falado, bicho. Vamos tocar ficha. Sabe? É uma coisa até difícil pra gente compreender. Então, pra mim, o que o Yuki Uemura tenta fazer aqui, e ele consegue, é justamente mostrar que, cara, existe os dois caminhos. Não é que tem um caminho errado e o outro não. A diferença é que o Thorfinn não tá errado em querer paz, entendeu? Não tá. Qual é o problema? Como protagonista, sabe? Mesmo tendo feito tudo que ele fez na primeira, não tem nada errado em tu lutar pela paz. Com tu paz, mudar sabe? também, né? E tu mudar, velho. Porque ele muda. O Thorfinn muda pra caramba, né? Ele vira outro personagem. E as pessoas ficam, talvez, mas ele mudou demais, né? Não, cara. A gente acompanha isso tudo da temporada inteira, todas aquelas alucinações, aqueles diálogos internos que ele tem, muito foda, velho. E aproveitando esse gancho que a gente tá falando de paz, não tem personagem melhor pra gente falar quando a gente tá comentando sobre isso que Arnezo. O pessoal que escutou o episódio da semana passada de Vinland Saga, a gente comentou muito sobre a questão de pontos que a gente tinha comentado que não há consequências no arco dos ferreiros. Porque foi um arco muito que passou, ninguém morreu e as coisas aconteceram. Tá, okay. No episódio de Demon Slayer. Agora, olha só como é impactante esse arco de Vinland Saga, porque há consequências, e essas consequências vão ser carregadas pelos arcos adiantes. Quando eu tava chegando na parte da morte da Arneise, eu pensei, mano, é aqui que a bomba explode. Porque quando tu tá lendo mangá, tu fica em choque, porque tu pensa, não, a Arneise vai ser mulher do Einar e eles vão fugir com o Thorfinn, fácil, né? Tu tem esse pensamento, né? Tu acredita nisso. Eu pensei isso, eu achei que ia dar certo ali no... Só que, mano, tu entra em choque quando na verdade, um escravo de um outro campo é, na verdade, o marido dela, e ela tá grávida do dono dela, né, do Ketiro, e daí tu fica, mano, parece novela mexicana, cara. Não sei pra onde isso vai, porque é uma treta ferrenha, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela gosta do marido dela, ela quer, na verdade, proteger o filho dela porque ela já perdeu um, sabe? Então ela não pode fugir porque ela vai ser perseguida e todo aquele trauma da vida passada dela de guerra vai se voltar, sabe? Então tu fica muito tenso, e quando chega na cena da morte dela, que ela fala que a morte, na verdade, é um livramento porque a vida é um sofrimento, o Thorfinn meio que, ele é meio que não como um gatilho, mas é como se fosse a pedra angular do porquê que ele luta, né? Que é pra dar pras pessoas uma esperança, dar pras pessoas um lugar pra ir, dar pras pessoas acreditarem que dá pra viver, sabe? Nunca pensar da maneira que a Arnezo pensou, ou que até o Thorfinn pensou no começo dessa temporada. Exatamente. Vinland Saga pode ser quase uma... Não é bem a analogia a palavra, mas Vinland Saga pode ser quase como se fosse uma ideologia. Tipo, cara, vamos procurar Vinland Saga porque a gente quer chegar no lugar onde a guerra não vai chegar. E, cara, se tu parar pra pensar, a guerra é o homem quem faz.
Então, na verdade, não é sobre ir a algum lugar, é sobre mudar o lugar que tu está, sabe? Então, e faz todo sentido, porque Vinland Saga é uma parada que, beleza, pode ter existido, não sei o que e tal, mas tu parar pra pensar, pode ser um lugar que tá tão distante que, mas na verdade tá ali. Então, ele convertendo as pessoas tendem a tomar atitudes como o próprio Canute toma, né? Depois daquela atitude do Thorfinn, aquele ato que ele leva porrada pra caralho pra conseguir falar com ele, vai lá e fala um monte de coisa, tipo, que soa como asneira, né? Tipo, não xinga o Canute, mas fala, cara, não, eu não vou lutar contigo, não tem inimigos. Tá, mas e se eu mandar te matar? Não, eu vou fugir. E tu entra em choque, né? E se eu for atrás de ti? Ele fala, eu vou fugir mais, eu vou mais longe. E, sabe, tá, e se eu executar meu plano? Ele fala, não me dá mais trabalho. Então, tipo, ele tem uma linha tão louca, uma linha tão pacífica que isso subverte a expectativa do Canute e ele toma uma decisão totalmente inesperada, né? Que é realmente interromper ali aquela matança, aquela coisa que tava acontecendo. Por que não acontecer isso mais vezes, né, cara? Em outros lugares, com outros reis, outros monarcas, então talvez o Thorfinn vá pra essa linha, né? E com certeza, Dude, o gatilho foi a morte ali da Arneid, sei lá como é que pronuncia. Arneisu. Ela mostra pro Thorfinn o terror dessa parada, né? Dessa violência, né, cara? Então, violência essa que ocorre, inclusive, só abrindo parênteses, por um personagem que é o Ketil, que ele era um personagem que, no começo da história, pra mim, ele era um cara meio surreal, assim, ele era muito bonzinho. E aí, quando ele despiroca, fudido, por motivos que realmente fariam alguma pessoa despirocar, porque o mundo dele começa a cair por água abaixo, e o único ponto de apoio dele, quando ele chega nesse ponto de apoio que era a Arneid, ela traiu ele, teoricamente, né? Traiu, entre aspas, né? Ele despiroca e aí a gente vê o lado cinzento. Então, a maioria dos personagens de Vinland Saga tem esse lado cinzento, sabe? Então eu acho isso até muito o Thorfinn real. Teve, então é muito real mesmo. É isso aí. É bem isso. O Einar tem o lado cinzento dele, da vingança sobre tudo aquilo que ele passou. Quando ele vai falar com o Canuto mesmo, ele despiroca como o Thorfinn despirocava pro Askeladd. Então, cara, essa temporada, sem sombra de dúvidas, ela é recheada de coisas que enriquecem mais. A gente poderia ficar horas e horas e horas falando sobre diversas coisas, mano. Isso que me impressiona, cara. Eu fico abismado com a entrega que foi feita, cara. Sério, é de, tipo, mano, às vezes eu paro e olho pra esse tipo de anime e quando eu termino de assistir, eu me lembro, cara, é por isso que eu gosto de assistir anime, porque tem vezes que tu encontra uns animes que tu fica pensando, mano, não é possível, cara, como isso pode ser tão bom e tão perfeito e tão bem montado, sabe? Porque quando eu, no ensino médio, eu fiz um pouco de teatro, né? Não sabia. Na escola, não sabia? Eu fiz um pouco de teatro pra me ajudar até um pouco na minha conversação, porque eu era muito tímido. E desde que eu fiz teatro, eu meio que tenho uma maldição na minha cabeça, que quando eu vou ver um seriado ou alguma coisa do tipo, eu não consigo me entregar 100%, porque eu sei que eles estão atuando, sabe? Porque tu consegue perceber algumas coisas, alguns trejeitos, e muitas das vezes eu até vejo a vida pública dos atores fazerem coisas que eu não curto muito, ou se pronunciarem em algumas coisas que eu não me agrada. Isso meio que afeta um pouco os conteúdos de filmes e de séries que eles produzem, né? Mas, cara, quando eu tô assistindo anime e tem uma entrega desse nível, cara, eu me sinto muito dentro da história, sabe? Tipo, eu me sinto muito vivendo aquilo. Eu sinto muito o que os personagens querem expressar, né? Cara, o Makoto, quando escreve, mano, ele não escreve, mano, ele dá show, porque ele consegue conectar todos os pontos e ele realmente dá significado para os personagens, sabe? A gente comentou em Demon Slayer na temporada passada, tem muito personagem que a autora poderia ter descartado para mostrar como realmente os Luas Superiores são poderosos e como eles causam medo na humanidade, mas ela decidiu não, todos vão sobreviver nesse arco. Na verdade, os Luas Superiores que apareceram não mataram praticamente ninguém importante, eu acho sabe? que isso deixa a história menos realista, na minha opinião. Exatamente, cara, exatamente. E Vinland Saga, quando tu tá falando de uma história que realmente é real, e tu tá falando também de guerra, tu precisa ter isso, né? E não só morte de personagens secundários, mas sim de morte de personagens muito importantes, que são importantes pro Thorfinn e são importantes pro Einar. E, cara, uma cena muito foda, que é quando o Thorfinn convida o Einar pra encontrar a Vinlândia no túmulo da Arneise. Tu pra perceber que no mangá
não é tão emocionante essa cena, mas o emocionante dessa cena é que quando eles falam isso e, tipo, tu vê a câmera indo pro céu, tem meio que os pássaros migrando pra região, pra uma outra região, né, como os pássaros migram na mudança das estações, e tem um grupo de pássaros indo em direção a esses pássaros que estão se migrando, né. Tipo, é como se eles falassem, estamos indo pra lá, sabe? Tipo, nossa, muito foda aquela cena, muito foda, muito foda. Nossa senhora. Esses eram 3 pássaros, podia ser, né? A Arneide, o filho e o marido, né? Tem várias cenas muito boas, assim, cara, e fora os outros personagens que vão somando nessa história, porque aqui a gente também não tem como falar sobre todos, assim, a fundo, mas outro personagem que me marcou demais foi o Cobra, né? O líder dos mercenários lá que ficava na aldeia. Porque ele evidentemente tinha um passado, ele evidentemente era foda na luta, assim, né? Só que ele também escolhia, cara, não exatamente só sair matando. Ele tinha um código de honra, digamos assim, né? Uma conduta. Só que, claro, ele, ao mesmo tempo, ainda seguia a lógica do, pô, esse cara matou meus homens, eu tenho que matar esse cara. Dá pra ver que ele fica evidentemente chocado e abalado, sei lá, impactado, acho que é a palavra, depois de ver a linha de decisão do Thorfinn, sabe? O que o Thorfinn escolhe fazer. Então ele é outro cara que, porra, é um personagem que certamente vai ser aproveitado de novo no futuro e faz todo sentido, porque a gente ficou a temporada inteira acompanhando vários personagens e o desenvolvimento deles, é claro que uns mais do que outros, mas de modo que convence a gente que aquele mundo, que aquilo é real, saca? A gente não tá acompanhando só o Thorfinn, ou só o Thorfinn e só o Einar, não, tem vários personagens em volta e esses personagens estão ligados com os protagonistas e eles estão ligados com o mundo que tá acontecendo, as coisas, as tramas políticas e as tramas de guerra e luta. Então, cara, como tu falou, o Makoto, né, o autor, ele capricha demais nisso. E eu acho que o principal traço é uma palavrinha que eu falei no começo do cast, que é, cara, a paciência que ele tem pra contar isso devagar mesmo, num ritmo onde ele vai conseguir desenvolver os personagens da forma que ele quer e fazer a gente, como espectador ou como leitor, e ficar imerso e ligar pra esses personagens, acreditar na mudança de um personagem, sabe? Acreditar no peso da perda de um personagem, porque tem muito anime por aí que também não é só sair matando o personagem, porque tem muito anime por aí que mata personagem e tu não sente nada, nada. Por quê? Porque não existe uma construção, não existe essa parada. Então aqui acontece, velho, com uma personagem que aparece nessa temporada, ela, tipo assim, teoricamente, cara, ela não era tão relevante assim, mas constrói-se a relevância dela, sabe? E então é muito interessante, cara, de verdade, assim, é muito marcante. A escrita do cara é braba. E braba tu sabe mesmo. o que é triste, mano? O Makoto, ele deu uma entrevista, ele falou que ele tava conversando com o comitê de produção do anime, que ele queria fazer um episódio dessa temporada contando a história do Cobra. Só, tipo, um episódio só contando a história dele. Porque era uma das coisas que ele acha que faltou nesse arco da fazenda. Ah, teve no mangá? Não teve. E por isso que ele queria adaptar uma história que ele não contou. Caramba! Só que motivos de agenda e tempo de produção, e também o Vinland Saga, ele tava atrasado praticamente em produção 1 ano, né? Era pra ter saído bem mais cedo. Ele acabou não dando certo e essa história ficou pro limbo, né, mano? Ah, faz um OVA, né? Cara, posso pior OVAzinho, que, mano... OVAzinho. Ia fechar, mano, ia ficar muito foda, tá ligado? Eu acho que Personagem só ficou bom. faltando isso, né, mano? Só ficou faltando a história dele pra deixar essa temporada com personagens absurdos, né, mano? Cara, não tem como tu dizer, cara, esse personagem foi meia bomba, assim. Cara, mano, todos os personagens foram com uma entrega absurdamente em alto nível, velho. Todos que possuem um tempo, assim, relevante de tela foram bem desenvolvidos dentro do que era possível, claro. Uhum. Não dava pra avacalhar no desenvolvimento de um personagem secundário, né? O cara dedicar muito tempo. Mas, cara, até os digamos assim, não é vilão, né? Mas, porra, o esposo da Arneide lá, sabe? Cara, até ele, sabe? Tipo, é mostrado o passado, mostra onde ele tava, por que ele tava fazendo o que ele queria fazer, e como ele mudou, e como isso muda ela, e como isso impacta o Einar, e como o Einar vai descarregar isso no Canute, que tá relacionado com o Thorfinn. Cara, porra, sabe? É muito louco, cara.
É muito Aquela conectada a cena parada. dele andando com a Arnezo de carroça é pra o cara passar mal demais. Nossa senhora, velho. E ele com a carroça esperando ela, mano. Meu Deus, ai, para. É forte. Cara, forte. Nossa, demais. Muitas cenas fortes, muitas cenas marcantes aí nessa temporada, cara, de verdade. Mas, Dude, tem alguma coisa que tu mudaria nessa temporada, cara? Tem alguma coisa que tu assistiu, assim, e tu, cara, isso aqui não ficou tão legal, ou isso aqui eu faria diferente? Tem alguma coisa do teu lado, assim, que tu consegue pensar? Tem, mas é justificável. Querendo ou não, a gente conhece o nosso querido Erickson Leaf numa saga pra encontrar o Thorfinn já na primeira temporada, né? E quando tem esse encontro, ele não é tão emocionante quanto ele deveria ser. Até algumas pessoas comentaram que não foi, tipo, pô, vai ser um puto encontro, o Thorfinn chorando, se abraçando, dando pirueta e tal. Só que eu compreendo que nesse momento, na quase morte da Arnezo, não tinha como tu focar a emoção nesse encontro. Porque era um momento muito uma coisa tenso, positiva, sabe? né? Criar uma coisa positiva num contexto negativo, né? Exatamente, não. O autor foi sagaz em não querer fazer essa montanha russa, porque ia ficar muito estranho. Tipo assim, pô, que encontro emocionante, cara, todo mundo feliz. Morte do personagem, tipo, cara, a timeline não ia ficar meio zoada, mas eu entendo. Cara, eu não tinha me ligado, velho, mas se tu parar pra pensar, realmente é um pouco esquisito essa parada do Leif tá tão aficionado em querer trazer o Thorfinn de volta. Eu não lembro se houve um motivo pra isso, tipo, alguém pediu isso pra ele? Não, é porque na verdade ele gostava muito do Thorfinn e querendo ou não, ele prometeu até pra mãe do Thorfinn que eu vou ele encontrar prometeu? ele Não, prometeu. então tá, não, então existe um vínculo ali que faz sentido. Eu achei que ele só queria porque ele queria, saca? Então, e faz muito sentido, porque a gente tem que lembrar que a Helga, ela era uma princesa barra rainha, sei lá, né? Então, faz sentido ele querer atender tanto a expectativa dela, apesar de não saber se é por isso, né? Mas eu acho isso da hora, velho. Ah, não, faz sentido então, tô convencido. Tá bom. E eu acho que também é muito legal que no final, quando ele chega na terra dele, onde ele mal lembrava do rosto das pessoas, ninguém reconhece ele, nem a irmã dele reconhece ele, mas a mãe dele reconhece. Nossa, ali foi na hora. Pesado demais. Cara, pra mim é a melhor cena da temporada inteira, assim. Eu acho que não tem uma cena que me marcou mais do que essa. Tem duas pra mim, Dude. Essa, que me marcou, assim, realmente deu... Eu não cheguei a chorar, eu não sei por que eu não cheguei a chorar. Geralmente eu choraria, mas eu não cheguei a chorar. Mas tem uma cena que me impactou muito, que foi a cena do Canute, quando ele dá o discurso dele, e ele fala que eu sou muito poderoso, eu posso até parar o mar. E aí ele faz assim, pra dizer que vai parar as ondas. E cara, nessa hora, a hora que eu tava assistindo, eu tava crente que ele ia dar o discurso do vilão despirocado, tá ligado? Eu achei que o mar ia parar de verdade, assim, e ele ia dizer, tá vendo? Não sei o que, e meio que ele ia dar uma despirocada. Porque ele tava meio que dando umas risadas, ele tava meio loucão falando com o Thorfinn. Mas a hora que com a cabeça do pai, né? A hora que ele faz essa do mar e ele fala, viu? Eu não consegui parar o mar. Porque o mar é criação de Deus e Deus quis assim. Então eu não vou conseguir parar a violência porque Deus quis a violência. A hora que ele falou isso eu fiquei, caralho, o cara tá totalmente são, irmão. Ele não tá maluco, ele não tá despirocado. Ele tá tipo, caralho, o cara tá tipo, ele tá muito... Cara, ele tava... Teoricamente, ele não tá errado, velho. Eu não tô dizendo que Deus quis isso, mas ele não tá errado em querer tentar resolver a treta com uma visão mais realista barra pessimista, entendeu? Então eu acho que isso deixa ainda mais claro o lance dos dois caminhos, né? O caminho do Thorfinn, que também não tá errado em querer a utopia, né? E o caminho dele, que é um caminho que ele, enfim, acredita que tá fazendo o fim, né? Que os meios ali vão justificar o fim que ele quer. Muito foda. Duas cenas, assim, que me marcaram demais essa temporada. Com certeza. Eu diria que... É que é foda, né? Eu falar que eu li o mangá, mas quando teve essa cena aí do Canute, eu já comecei a rir porque eu sabia que a onda não ia parar, tá ligado? Aí fica um pouquinho cringe ali, tu dá uma risadinha, mas depois tu entende que ele quer explicar aquilo. Mas pra mim, acho que as duas cenas mais emblemáticas foi o discurso do Thorfinn com o Einar no túmulo da Arnezo. Pra mim, tipo, no mangá foi muito choque e
No anime foi muito mais. Eu achei, eu vou achar bem impactante. Só que, tipo, caralho, a entrega do estúdio foi muito superior. Tipo, eles entregaram, tipo, um clímax que eu não imaginava. E também a cena do encontro do Thor com a mãe dele, que, mano, emblemático demais, sabe? Tipo, uma mãe nunca vai esquecer um filho, sabe? Tipo, caralho, é sobre isso, sabe? Não, e a hora que ela fala que ele tá muito parecido com o Thor, né? Nossa, mano, sim. Porque nessa hora tu lembra de tudo que o Thor queria passar lá no começo, né? Cara, tu não tem inimigos. O verdadeiro guerreiro não usa uma espada, uma parada assim, né? Não lembro agora. Mas naquela hora, o Thorfinn, ele se sentiu não só reconhecido pela mãe, mas ele sentiu que ele tava no caminho do pai, saca? E o caminho do pai pra ele agora é muito importante, porque ele literalmente quer fazer o que o pai dele, né? A ideologia do pai dele, esse lance de você não ter inimigos. Então, cara, é uma cena que significa muito pro Thorfinn e realmente dá uma arrepiada. Se eu tô até falando aqui, eu tô até me arrepiando aqui enquanto a gente fala. Cara, é muito, muito bom mesmo, assim, muito bom mesmo. Não tem nenhum ponto fraco do meu lado, tá, Dude? Só pra deixar claro, cara, não vi nada, assim. Só pra não dizer que não tem nada, eu vou dizer que eu não gostei da segunda opening. Eu gostei da primeira, achei ok, mas a segunda opening eu achei bem chulé, assim. Eu não, vou te não falar gostei que mesmo. a primeira opening é bem melhor que a segunda, velho. A primeira opening eu gostei bastante, mas a segunda eu achei, tipo, Mas os encerramentos eu achei irado, mano. Tipo... Os encerramentos eu nem tinha paciência pra ver, eu queria ver o próximo, porque eu vi mais ou menos... Eu vi semanal, mas não vi, saca? Eu deixava acumular uns 3, 4, quando eu vi, ali, eu ia... Tu tava no meia bomba. Cara, eu ia próximo. Então, nem via os encerramentos, assim. Agora, André, eu quero dar uma de André Johnny antes de passar a perguntinha relâmpago pra rapaziada. O que tu espera da próxima temporada? Caralho, mano. Porra, eu juro que eu não faço ideia, velho. Eu espero um time skip, tá? Eu acho que vai ter um time skip. Vai contar um pouco... O Thorfinn, de alguma forma, ele vai criar um networking ali, né? Ele vai conseguir alguns recursos. E ele vai começar a arrumar nesse caminho de encontrar Vinlândia, né? Eu acho que é isso que vai rolar. Eu acho que a gente vai voltar a ver alguns personagens, sim. E, provavelmente, vai ser apresentado um novo, entre aspas, vilão, né? Alguém que vai se opor à vontade do Thorfinn, porque o Canute, pelo que parece, não é que ele é um antagonista, porque ele tem o mesmo fim que o Thorfinn, teoricamente. Ele não tem o mesmo meio, mas ele tem o mesmo Exatamente. fim. Agora, vai aparecer algum outro cara que vai querer impedir isso e provavelmente vai ser um embate com uma pegada um pouco mais política, eu acho. Porque a gente começa com muita ação, a gente sai da ação, a gente vai pra esse lado mais reflexivo, filosofia, a gente constrói o Thorfinn novo. E agora eu acho que vai evoluir por uma trama um pouco mais política, que obviamente vai ter ação, esse tipo de coisa, mas vai ser uma coisa mais política, assim. Eu posso estar errado, né? Mas é como eu imagino o Vinland Saga. É porque tu entende que como ele é uma história um pouco com uma palpada, um tato mais realístico, tu tem que entender que pra fazer uma expedição com mais de 100 pessoas... Tu não vai conseguir fazer isso com 2 trocados no bolso. Ele era escravo, né? Então, querendo ou não, ele tem que conseguir recursos, ele tem que conseguir dinheiro, porque não é assim que ele vai conseguir. Não é tipo, vamos para a Vinlândia, põe o pessoal no barco e começa a remar. Não é assim que funciona, tá ligado? Porque ele vai conhecer outras pessoas, ele vai fazer network. O próximo arco, não é um spoiler, né? O próximo arco ele não passa na vila dele, né? Ele vai sair da vila dele e tal. Isso vai ficar um pouco ali. Ele tem que ter contato, sabe? Então... Eu acho que pra próxima temporada eu te digo que vai ter mais ação que a segunda, mas não tanto quanto a primeira, mas ele é meio que um meio termo entre as duas, né, em questão de ação e conversa, né? Mas, cara, se tu achou os personagens incríveis nessa segunda, na terceira tu vai ficar de boca aberta, velho. Caramba! E o hype foi lá em cima, hein? Ainda não estamos no ponto mais alto de Vinland Saga na minha concepção. Meu Deus, encerra com essa bomba aí agora, né? O sarrafo vai subir mais, né, mano? Mas veremos o anime só em 2047, né? Porque senão... o último anime foi em 2019, né? E esse aqui nós estamos em 2020. 2023, cara. 4 anos, mano. É uma copinha, né, mano? Se for mais 4 é meio triste, mas olha, pelo nível de produção, cara, eu tô esperando, tá? Eu gostei demais.
E a perguntinha relâmpago não poderia ser outra: qual foi a cena mais emocionante nessa temporada? Deixa nos comentários aí no YouTube e também do Spotify, né? Vamos começar a ver os comentários do Spotify e trazer para a live, para o episódio de comentários no final do mês de junho, André Júnior. Boa, excelente. Então tá, ó, o Dude tá prometendo pra vocês que ele vai abrir a caixinha aqui no Spotify, vai ter a opção de responder. Aí você clica em responder e disserta, escreve, cara, escreve bastante. A gente tava olhando só pros comentários do YouTube, agora a gente vai olhar do Spotify também. A gente sempre olhava, a gente sempre lia, mas agora você também que ouve pelo Spotify e participa pelo Spotify, você também vai ter chance de tirar aí, né, um mangazinho na nossa live, no sorteio, que inclusive tá próximo já, né? A gente tá no finalzinho de junho. Semaninha que vem já estamos aí já com um episódio de comentários. Exatamente. Olha aí, então fica ligado. Opa, não, desculpa. Retratação. O quê? É que aconteceu? Esse episódio, na verdade, é no final do mês de julho. Esse episódio é de julho. É que estamos gravando com antecedência. Porque esse episódio só vai... Então, é que a gente tá adiantado, né, mano? A gente não tá acostumado a estar adiantado. A gente tá organizado, olha aí, cara. Tudo calculado. Mas, gente, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço, um beijo. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Falou. Ai, não temos inimigos, André. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.